primeiramente eu quero desejar um bom dia a todos os advogados e advogadas que estão aí participando dessa palestra. A Comissão de Direito Desportivo agradece a oportunidade da realização desse evento online. Agradece em especial ao nosso presidente, Dr. Marcelo Henrique, e a todos os membros da diretoria da 22ª subseção da OAB de São José do Rio Preto. Agradecemos ainda aos conselheiros estaduais da OAB São Paulo, doutora Suzana Quintana, doutor Odinei Bianchim, doutor Milton José Ferreira de Mello. Queremos agradecer também aos coordenadores da Comissão do Direito do Trabalho, doutor Davi, e da Justiça de Trabalho, doutor Henrique Dias. A Comissão de Direito Esportivo, por seu grupo de estudos, tem a honra e o privilégio de apresentar a palestra com o tema Contrato de Trabalho Desportivos e as Medidas Provisórias 927 e 936, ministrada pelo Dr. Alexandre de Souza Agra Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor em Justiça e Sociedade, mestre em Direito das Relações Sociais pela UGF, especialista em Direito Privado aprofundado pela Universidade Federal Fluminense, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ABDT, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ANDD, professor titular de mestrado do IESB, doutor honorário de causa da Universidade Santa Úrsula e coordenador da FGV. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Muito bom dia. Saúdo o presidente da seccional de São José do Rio Preto, doutor Marcelo Henrique. Saúdo e agradeço o convite feito pela doutora Ângela, procuradora. Eu cumprimento os advogados de São José do Rio Preto, os juízes, procuradores e demais pessoas que nos estiverem assistindo. Me foi pedido para falar um pouco sobre o direito desportivo e os efeitos, né, da Covid-19. Tomando como exemplo o futebol, para uns o desporto é trabalho, meio de interação entre povos e de ascensão social. Para outros, como é o caso da torcida, é lazer, oportunidade de ir ao estádio sozinho, acompanhado, para assistir de perto o seu time e os ídolos jogarem, ou ver ou rever jogos pela TV, sozinho ou reunindo a família ou amigos. E a disputa fica sempre mais interessante quando alguns amigos ou membros da família são de times diferentes do seu. Eu estou dando como exemplo o futebol, e daí podemos falar das demais modalidades desportivas en passant. Mas, diante de tudo isso, como eu disse, para uns é trabalho, como é o caso dos jogadores, e para outros é lazer, como é o caso da torcida. Mas veio a Covid-19, impedindo, em muitos casos, as reuniões familiares e de amigos e a ida ao estádio. A pandemia causada pela Covid teve efeito paralisante, temporário ou definitivo na maioria das atividades. Cinemas, teatros, casas de shows, bares e inúmeras outras atividades. E alcançou as atividades esportivas, profissionais de formação, individuais e coletivas, por conta de aglomeração. Né? São locais onde existe uma grande quantidade de pessoas e, quando se fala da torcida, mais ainda aglomeração. E assim ocorreu a paralisação dessas atividades esportivas, que envolve o contato do atleta com preparadores físicos, massagistas, técnicos, dirigentes, motoristas e até a torcida com risco de contaminação. E para evitar a quebra empresarial e o desemprego, a Presidência da República expediu, então, várias medidas provisórias, mas basicamente duas que são as mais importantes: a medida provisória 927, a medida provisória 936, ambas de 2020, para minimizar de forma emergencial e excepcional os impactos do confinamento na receita empresarial.
Essa receita, em última análise, ela é responsável pelo pagamento dos salários dos trabalhadores. E aqui nós estamos falando dos atletas e especificamente dos jogadores de futebol. A indagação se essas medidas provisórias, e agora praticamente convertida em lei de número 936 de 2020, que hoje deve ir à sanção presidencial, se podem ser utilizadas pelas entidades de prática desportiva para a obtenção do crédito emergencial e para suspender o contrato ou reduzir as jornadas de trabalho dos jogadores de futebol, com a consequente redução salarial. Por outro lado, se assim for, quais parcelas seriam consideradas salariais alcançadas pela medida provisória 936 de 2020? Posto que o atleta ele tem uma remuneração diferenciada, composta de várias parcelas de natureza distinta. Por outro lado, se diante da paralisação, a agremiação ela pode despedir atletas e outros profissionais pagando indenização por metade, com fundamento em força maior, com base no artigo 501, 502 da CLT. Ou ainda, se pode a entidade antecipar férias individuais e coletivas com fundamento na medida provisória 927 de 2020. Mais ainda, se a agremiação ela pode tomar medidas com base em meros acordos individuais ou se necessitam de acordos coletivos para as providências previstas nas medidas provisórias 927 e 936. E também, finalmente, se há risco com o retorno das atividades, mesmo com os portões fechados à torcida, da Covid vir a se considerada uma doença ocupacional. Muito bem. Em se tratando de entidades de prática desportiva, nós temos não apenas o pessoal desportista, propriamente dito, os profissionais do esporte, aqueles que atuam efetivamente, técnicos, os atletas, pessoas ligadas a eles, como é o caso dos massagistas, preparadores físicos, etc. E também temos o pessoal administrativo, né? Que não lida com a bola nem está relacionado diretamente a isso. Então, quanto ao pessoal administrativo que trabalha nessas agremiações desportivas, não há dúvida de que não praticam o esporte, não lidam diretamente com o espetáculo e eles estão, assim, fora do conceito de profissionais do esporte. Então, o artigo 502, 2 e 3 da CLT e a medida provisória 936, em ordem sucessiva, correspondente ao pagamento de indenização por metade em caso de força maior e despedida, e suspensão temporária ou redução da jornada com redução salarial, são aplicáveis a esses profissionais, não há dúvida nenhuma, para uma ou para outra alternativa. Por outro lado, também a aplicação de outras opções constantes da medida provisória 927 de 2020 também são aplicáveis. O problema todo está no relacionamento entre o atleta profissional e a entidade de prática desportiva a qual vinculado. E isso diante das características especiais do contrato de trabalho desportivo. Contrato de trabalho esse, por prazo determinado, que tem peculiaridades não apenas quanto à remuneração, mas peculiaridades quanto ao fato da suspensão, quanto ao tipo específico de indenização por rompimento contratual, né? As cláusulas indenizatória e compensatória, e outras situações mais que fazem com que a Lei Pelé, 9.615 de 98, ela seja realmente uma lei especial. E o engraçado é que, de acordo com a lei, aplica-se a legislação trabalhista, observadas as peculiaridades da Lei 9.615 de 98. Ou seja, o legislador ele estabelece uma inversão de valores. Quando nós estamos diante de uma lei especial, primeiro aplica-se a lei especial e, naquilo que ela for omissa, aplica-se, então, a lei geral. Então, deveria ser exatamente o contrário e, na verdade, é o que acontece, né? Nós vamos primeiro na lei especial, diante das peculiaridades da relação, e naquilo que a lei especial for omissa, nós vamos, então, à CLT.
Por outro lado, a Lei 9.615 ela tem um dispositivo muito interessante, é o 90E, em que estabelece que o disposto no parágrafo 4º do artigo 28, isso quando houver vírgula empregatício, aplica-se aos integrantes da comissão técnica e aos integrantes da área de saúde. Ou seja, eles farão jus às mesmas normas especiais dos atletas profissionais, quanto a acréscimos remuneratórios e outros direitos que estão ali previstos, e outras obrigações também, como inclusive a concentração. Com a diferença de que os contratos do pessoal da área de saúde eles não serão necessariamente por prazo determinado, como acontece com os atletas, que têm o prazo mínimo de 3 meses e o prazo máximo de 5 anos. Esse prazo é assim estabelecido, ou seja, o contrato é limitado a prazo, ao contrário dos contratos por prazo indeterminado, que constituem a regra da CLT, diante do fato de que a carreira do atleta é curta e ele pode ter, com esses contratos por prazo determinado, uma progressão, não apenas salarial, como mudanças de clubes e outras coisas mais. Bom, diante das peculiaridades da relação de trabalho dos trabalhadores avulsos, houve preocupação para a edição de uma medida provisória específica, já que eles são equiparados aos trabalhadores em geral. Mas isso não ocorreu com as relações esportivas, e deixando assim a comunidade jurídica com uma série de dúvidas, entre elas as que eu mencionei desde o início. Bom, vamos então à primeira das dúvidas, que diz respeito à caracterização jurídica da Covid. São motivos imprevistos e extraordinários, com efeitos inevitáveis nas relações jurídicas, inclusive nas relações esportivas, o caso fortuito, a força maior e o fato do príncipe, que são 3 hipóteses diferentes. Caso fortuito advém da natureza, força maior é uma força maior, mas humana, e o fato do príncipe é um ato de autoridade administrativa. A Covid-19 é caso típico, típico caso fortuito, né? É o vírus. O vírus advém da natureza. Se advém da natureza, nós estamos diante de caso fortuito. Mas a CLT e as medidas provisórias elas utilizam o termo força maior de maneira a englobar o caso fortuito. Então, nós encontramos no artigo 501 o conceito de força maior, mas ali está englobando não apenas o fortuito humano, que é a força maior propriamente dita, mas também o fortuito natural, que é o caso fortuito. E assim estabeleceu a CLT em 1943, porque os efeitos jurídicos, quer se trate de força maior, quer se trate de caso fortuito, são basicamente os mesmos. Então, o artigo 501 da CLT não faz distinção entre fortuito natural e fortuito humano. Não distingue os dois para efeito de manutenção do contrato em ocorrendo uma paralisação temporária da atividade empresarial, muito menos na verificação de prejuízos financeiros. E também não distingue as duas situações para os efeitos indenizatórios eventuais do rompimento contratual causado pela extinção do estabelecimento ou da atividade, quer por caso fortuito, uma inundação, um terremoto, um tsunami, seja lá o que for, que acabe com o estabelecimento ou com a atividade, que seria o caso fortuito, quer se trate da depredação do estabelecimento ou outra coisa qualquer, causado por um motivo de força maior. Como o risco da atividade por força do artigo 2º, caput da CLT, do empresário, e aqui nós pensamos na atividade desportiva como equiparada à empresa, na ocorrência de uma paralisação parcial do contrato, fica apenas ele interrompido. Então, se houver uma paralisação apenas temporária, em razão de caso fortuito ou de força maior, o contrato de emprego não se rompe. O contrato de emprego fica apenas interrompido, ou seja, o trabalhador continua a receber, embora sem trabalhar, e depois, então, ele vai compensar com horas de trabalho, de acordo com o artigo 61, parágrafo 4º da CLT. Em ocorrendo os prejuízos, se ocorrerem prejuízos financeiros, nesse caso, enseja a redução da jornada com redução do salário em até 25% em situações normais.
nós estamos vivendo uma situação excepcional, em que o legislador permite reduções de 25%, de 50% e de 75% da jornada. Mas isso é em razão dessa situação excepcional. Mas, normalmente, pela CLT, com base no artigo 501, e também com base na Lei 4.923 de 1965, essa redução tem um limite que é de 25%. Bom, no caso de rompimento do contrato, se for a hipótese, se não houver condição da atividade continuar permanentemente, nesse caso, então, o que cabe é indenizar por metade, como determina a lei. Bom, como a paralisação da atividade desportiva foi determinada por governos estaduais e municipais, prefeituras e estados, há quem entenda tratar-se a hipótese de fato do príncipe. O que é a fato do príncipe? É a terceira possibilidade de evento extraordinário e inevitável. É o ato unilateral de autoridade pública, municipal, estadual ou federal, capaz de alterar ou extinguir relações jurídicas privadas já constituídas para atendimento ao interesse público. Então, nós damos aqui como exemplo a desapropriação, né? Desapropriação é um ato de autoridade pública, municipal, estadual, federal, para atendimento ao interesse público. Numa conceituação do fato do príncipe mais ampla, abrange leis que tornam ilícita o exercício, o exercício de uma atividade, como ocorreu tempos atrás com os bingos, né? E tornando ilícita essa atividade, o que aconteceu? Os empresários de bingos tiveram que despedir trabalhadores, tiveram que romper contratos de locação dos imóveis onde funcionavam, contratos de fornecimento e etc. Quem é que paga essa conta? De acordo com a lei, com o artigo 486 da CLT, no tocante à legislação trabalhista, quem paga essa conta é a autoridade que deu causa a esse tipo de coisa. Então, nós estamos diante, como estabelece a CLT, de fato do príncipe com duas conotações. A primeira é quando se trata de ato de autoridade pública administrativa, e a segunda é quando se trata de ato de Estado. No caso dos bingos, o que ocorreu foi uma lei que estabeleceu que eles não poderiam mais funcionar. Então, é um ato de Estado. E o fato do príncipe por ato administrativo seria, por exemplo, uma desapropriação. Desapropriar um determinado imóvel para fazer uma praça pública, no interesse comunitário. Nesse caso, é um ato de governo e não um ato de Estado. E o artigo 486 da CLT abrange as duas hipóteses. Quer se trate de ato de governo, quer se trate de ato de Estado, nesse caso, quem paga a conta de eventual rompimento do contrato é a autoridade pública, né? De Estado ou de governo que ensejou o caso. Mas a pergunta, então, voltando a ela, é se, no caso da Covid, como os decretos estaduais e municipais determinaram a paralisação da atividade, se, nesse caso, então, nós estaríamos diante, de fato, do príncipe. Os governos estaduais e municipais que determinaram a paralisação de atividades diante do risco de contaminação, eles não agiram como um ato de governo de forma discricionária, com base em critérios de conveniência e oportunidade para atendimento a interesse público. Isso ocorreria, se tivessem agido, numa desapropriação para estabelecimento de um estabelecimento para a construção de uma praça pública, de um túnel, de uma ponte. Não foi o caso. Quando eles assim determinaram, eles determinaram por motivo de saúde pública, ou seja, por um fato anterior, decorrente de uma causa da natureza. E isso descaracteriza por completo o fato do príncipe e a responsabilidade desses governos. Daí decorre que o artigo 486 da CLT é absolutamente inaplicável a esse caso, quer em relação ao pagamento de indenizações por rompimento de contratos de trabalho ou pelo tempo de paralisação temporária. A responsabilidade governamental federal, que foi assumida por lhe caber legislar em matéria de trabalho, é apenas social, de evitar quebra de empresas e desemprego, o que aconteceu por meio das medidas provisórias 927 e 936, e quanto a 936 e até 944,
a 936 concedeu o benefício emergencial de ajuda às empresas e aos trabalhadores, e a medida provisória 944 concedeu um crédito emergencial para as empresas na forma ali estabelecida. Então, isso foi assumido pelo governo federal. Quanto aos governos estaduais e prefeituras, evidentemente, essa paralisação decorreu não de um ato administrativo, e sim de um vírus. Por conta do vírus, que é uma causa da natureza, é que o ato administrativo veio. Então, essa anterioridade faz com que se afaste totalmente o fato do príncipe. E o projeto de lei de conversão da medida provisória 936 de 2020, que deve ir hoje à sanção presidencial, em artigo específico, expressamente afasta o fato do príncipe para caracterizar a Covid-19 e seus efeitos diante da paralisação de atividades pelos governos correspondentes. Bom, diante da suspensão das atividades desportivas, o contrato especial de trabalho ele fica automaticamente prorrogado, porque, olha só, nós tivemos uma paralisação, então os campeonatos não estão sendo disputados, né? Os atletas não estão com as suas atividades normais, eles não estão se prestando a disputas, né? As agremiações não estão colocando os atletas em campo. Então, o contrato, nesse caso, ele fica automaticamente prorrogado, porque o contrato de trabalho do atleta tem prazo determinado. Então, esse tempo de suspensão ele é contado para efeito de reposição futura. O artigo 30 da Lei Pelé estabelece que o contrato do atleta profissional tem prazo determinado, vigência mínima de 3 meses, vigência máxima de 5 anos. A Lei Pelé tem norma especial referente à suspensão do contrato de trabalho, que não prevê a suspensão por motivo alheio à sua vontade. Observado que, nos termos do artigo 28, parágrafo 4º, ao qual já me referi, aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades da Lei Pelé, é preciso, então, verificar o que dispõe a CLT sobre a suspensão contratual por motivo acidental. A CLT é firme. O artigo 472, parágrafo 2º, estabelece que, salvo ajuste em contrário das partes, nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Isso quer dizer, em síntese, que esse tempo de paralisação não será reposto de acordo com o artigo 472 da CLT, a não ser que as partes tenham feito essa previsão quando da contratação, ou se elas assim estabelecerem por acordo entre o atleta e a entidade de prática desportiva por pacto adjeto agora. Então, podem, nada impede por um acordo assim estabelecerem as partes a reposição, embora com contrato em curso, a reposição desse período posteriormente. Nos termos do artigo 2º caput da CLT, o risco do negócio é do empregador. E o atleta não contribuiu para a verificação da pandemia que paralisou a atividade. Logo, o contrato não será prorrogado pelo tempo correspondente à paralisação, exceto se as partes tiverem previamente convencionado ou se o fizerem agora por ajuste direto adjeto ao contrato. Mas o atleta não está obrigado a esse ajuste, até porque pode ter firmado antes da pandemia um pré-contrato com outra agremiação. O contrato dele tem prazo determinado, então ele, sabendo que vai acabar no dia X, nada impede que ele acerte com outra agremiação durante a vigência desse contrato um pré-contrato para que já inicie, a partir do término desse contrato, uma nova relação jurídica. Então, ele já pode ter feito isso. Então, vinculando clubes e o próprio atleta, os próprios atletas. Então, veja bem, não tem como se estabelecer essa reposição, o que reafirma a vigência do artigo 472, parágrafo 2º da CLT. Bom, mas assim como as medidas provisórias 927 e 936, elas flexibilizaram as soluções legislativas que já eram previstas na CLT, suspensão temporária do contrato, redução de jornada, tudo isso já existia na CLT e também na legislação especial. Para enfrentamento dos efeitos da pandemia, nada impede a flexibilização pela mesma técnica adotada, ou seja, uma lei estabelecendo, excepcionalmente, que os contratos em vigor
por prazo determinado, eles serão, nesse caso, elastecidos pelo tempo correspondente ao tempo de paralisação. Isso é possível, mas aí vai depender do legislador. Bom, quanto à redução de jornada com redução proporcional do salário e a suspensão temporária do contrato, como fica em relação aos atletas? Nós vimos que, em relação ao pessoal administrativo, não tem o menor problema. Mas, em relação aos atletas, o artigo 28 da Lei Pelé estabelece que a atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo firmado com a entidade de prática desportiva. E o parágrafo 5º, que o vínculo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante constitui-se com registro do contrato especial de trabalho desportivo na entidade de administração do desporto e que tem natureza acessória ao vínculo empregatício. Então, do vínculo empregatício decorre o vínculo desportivo. E o artigo 28, parágrafo 4º, estabelece que aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista, ressalvadas as peculiaridades da lei especial. E, entre outras peculiaridades, estão os direitos dos atletas profissionais a férias anuais remuneradas de 30 dias, acrescidas de abono de férias. A peculiaridade aqui, no caso, é que elas coincidem com o recesso das atividades esportivas. Jornada de trabalho desportiva normal de 44 horas semanais, a peculiaridade é que não há estabelecimento de uma jornada diária, e sim apenas da duração semanal do trabalho, cabendo à entidade de prática desportiva distribuir livremente essas horas. Nada impede, já que eles têm uma duração do trabalho, a redução da jornada, porque os atletas possuem, com redução salarial consequente para aplicação das normas constantes da MP 936 de 2020. Aí vamos perguntar, poxa, mas os atletas ganham um dinheirão, como é que vai ser isso? Ganham dinheirão inteiro. 80% dos atletas, dos jogadores de futebol do Brasil ganham um salário mínimo. Isso é uma realidade que muita gente desconhece. Todo mundo acha que o jogador de futebol é rico. Rico é Neymar, rico é Messi, ricos são exceções, né? A maioria é trabalhador da bola, né? É operário da bola. O problema, então, está na definição das parcelas que deverão ser consideradas para efeito de redução, diante das características especiais da remuneração do atleta. O artigo 28, parágrafo 4º, no seu inciso 3º, estabelece que o atleta profissional faz jus, além do salário, a acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens pré-temporada, participação em partida, prova ou equivalente, conforme previsão contratual. Então, olha só, ele já estabelece, ou a lei estabelece, que já na contratação é preciso que conste do contrato esses acréscimos remuneratórios de forma global. Então, em vez do atleta ter direito a horas extras, ter direito a adicional noturno, destacado, ter direito a isso, ter direito àquilo, ele, em razão da especialidade, das peculiaridades do contrato, ele tem, de forma global, um acerto com o clube e que ele vai ser compensado com determinado valor pelos períodos de concentração, pelas viagens, por pré-temporada, participação em partida, prova ou equivalente. Então, isso daí já engloba e faz com que as demais parcelas não sejam devidas como aconteceria com o trabalhador normal. E mais ainda, ele tem direito de imagem, né? Essa sessão de imagem pode ser objeto de propaganda, em televisão, de figurinha, de modelo de roupa, seja lá o que for, né? Esse direito de imagem tem natureza civil, para efeito de exploração, artigo 87A da lei especial. E também tem direito a 5% do recebimento pelas entidades de prática desportiva, daquilo que as entidades de prática desportiva recebem a título de direito de arena. Essas duas parcelas têm natureza civil. Se elas têm natureza civil, elas não compõem o salário. Não compondo o salário, não podem ser objeto, então, de redução em razão de redução de jornada e também não podem ser objeto de suspensão temporária, de consideração do salário para efeito de suspensão temporária do contrato. Então, se houver redução do salário
pela redução da jornada. Se houver suspensão temporária da atividade, o salário vai ser reduzido, mas essas parcelas de natureza civil, direito de imagem, inclusive porque a propaganda vai continuar na televisão, e os 5% de recebimento a título de espetáculo, se por acaso houver reprise de jogos de futebol, coisa parecida, ele, pela participação, vai receber 5%. Mais ainda, o disposto no artigo, parágrafo 1º do artigo 31, aí enseja uma dúvida em relação a essa situação, porque ele estabelece que são entendidos como salário o abono de férias, 13º salário, gratificações, prêmios e demais parcelas inclusas no contrato, incluindo o direito de imagem, que tem natureza civil. Mas isso é só para efeito de inadimplemento para ensejar o rompimento do contrato. Ou seja, se o clube estiver devendo direito de arena, estiver devendo direito de imagem, o trabalhador, quando isso acumula 3 meses, o jogador de futebol, ele pode romper o contrato. Então, para esse fim, ou seja, inadimplemento dessas parcelas de natureza civil, é possível romper o contrato. Mas isso não tem nada a ver com o fato dessas parcelas caracterizarem ou não direito salarial. Então, não são salário, não podem compor essa situação. Quanto ao acordo individual para efeito de formalização do ajuste, de redução ou suspensão, o STF já decidiu pela sua validade, o que não impede, de forma infraconstitucional, que o atleta venha futuramente alegar e provar eventual coação para assinatura de acordo individual. E não vai ser muito diferente, não. A partir do momento que nós vivemos num país que não tem garantia de emprego, que a pessoa pode ser despedida por qualquer motivo, inclusive sem dar o motivo da despedida, evidentemente, o trabalhador, pelo risco do desemprego, ele vai assinar qualquer acordo individual. As grandes empresas, elas preferiram adotar, independentemente do ganho do trabalhador, acordos coletivos para evitar esse tipo de problema. E os sindicatos deveriam realmente ter sido privilegiados. Mas o que se entendeu numa interpretação sistemática é que, diante da emergência, não havia tempo para que as empresas adotassem uma solução diferente, chamasse sindicato, procurasse negociação, o tempo que ia demorar, etc. e tal. Bom, quanto à indenização por despedida fundada em força maior, se por acaso a entidade de prática desportiva tiver que despedir, ou se teve que despedir, tiver agora não, né? Agora já não é mais o caso, mas se teve que despedir em razão da paralisação da atividade. O artigo 28 da lei especial estabelece que do contrato de trabalho devem constar cláusula indenizatória desportiva devido à entidade desportiva a qual está vinculado o atleta e cláusula compensatória desportiva devida à entidade de prática desportiva ou atleta. Uma estabelece um valor até 2.000 vezes o valor de salário médio contratual e a outra 400 vezes o valor de salário mensal no momento da rescisão. Então, se diante da paralisação do contrato a entidade de prática desportiva despediu o atleta, ele deveria, então, pagar com base no artigo 502.3, cláusula compensatória desportiva por metade. Caso tenha optado pela manutenção do contrato por uma das soluções previstas na MPV 927 ou 936 e vier posteriormente a despedir o atleta, aí, nesse caso, tem que pagar a indenização por inteiro e, ainda por cima, diante da garantia de emprego, indenização acrescida de 50%. Das duas, uma. Vindo a Covid, ou despede, paga indenização por metade, ou se adotando uma das soluções do artigo da MP 927 ou 936, mantém o contrato. Nesse caso, então, o trabalhador adquire garantia de emprego e, como consequência dessa garantia, se vier a despedir, até porque, como consequência da garantia de emprego, a empresa se valeu do crédito emergencial, né, do benefício emergencial. Nesse caso, então, como penalidade, vai ter que pagar a indenização por inteiro, não mais por metade, com acrescida de 50%. E, finalmente, a questão da doença ocupacional. Na hipótese da entidade de prática desportiva não paralisar internamente a atividade para efeito de condicionamento físico e tático do atleta,
ou então se decidir a realizar jogos com os portões fechados ao público e o atleta vier a contrair a Covid durante preparação, treinamento, concentração ou jogo, a entidade de prática desportiva será responsável por indenização fundada em doença ocupacional. Explico. O artigo 501, parágrafo único da CLT, estabelece que os efeitos da força maior deixam de existir se houver imprevidência do empregador. Então, a partir do momento em que a Covid está estabelecida, que todo mundo sabe dos riscos de contaminação, se a entidade de prática desportiva expõe o atleta a esse risco da Covid, aquilo que não era doença ocupacional, que era uma endemia ou uma pandemia, passa a ser doença ocupacional pela exposição do atleta ao risco. Isso, de certa forma, foi o que estabeleceu o STF ao suspender o artigo 29 da MP correspondente, né? Ou seja, a possibilidade de vir a se caracterizar doença ocupacional. Então, a doença ocupacional ela vai se caracterizar não pelo fato da Covid em si, mas pelo fato do empregador expor, já sabendo dos riscos da Covid, o atleta a esse tipo de situação. Estamos diante de uma pressão onde os torcedores querem que as atividades esportivas voltem, que o futebol volte. De uma pressão onde os patrocinadores querem que isso volte. De uma pressão onde as entidades de prática desportiva estão precisando que essa atividade volte. E todo mundo está dizendo, então, que é possível. Por que não voltar com os portões fechados? Aí eu digo o seguinte, é fácil. Você sentado no sofá, olhando os atletas se degladiarem em campo, a gente fica lembrando dos antigos gladiadores, escravos, né? Que deixavam essa condição de escravos se por acaso viessem a vencer a luta contra o leão, contra outro gladiador ou coisa parecida. Então, sentado no sofá, vendo aquilo tranquilamente, é fácil falar. Agora, coloca lá dentro do campo e vamos ver o que vai acontecer. No Rio de Janeiro está programado o retorno das atividades com portões fechados. Fluminense e Botafogo se recusam terminantemente a participar do campeonato. Discute-se a mesma coisa sobre esse retorno em São Paulo. Eu tenho a impressão que, diante dos riscos que isso pode gerar, é uma temeridade esse retorno nesse momento. Os tribunais, por exemplo, estão fechados. Eu tenho feito sessões segundas, quando necessário, terças sempre, quartas-feiras sempre, quinta-feira, quando necessário, de forma remota, né? Sessões telepresenciais. A mesma coisa tem acontecido com o Supremo Tribunal Federal, tem acontecido com o CNJ, tem acontecido com os tribunais de justiça, com os tribunais regionais do trabalho, né? Muita gente acha que, por decreto, acaba com a Covid. Está flexibilizado, acabou a Covid. Aonde que está flexibilizado e acabou a Covid? Nós estamos no auge da pandemia, né? O Brasil está se colocando numa situação onde ele vai acabar sendo, talvez, conseguir ser campeão mais uma vez, só que dessa vez campeão de Covid, né? Campeão de morte, campeão de doença, onde a situação hospitalar não é aquela que se diz, né? É bastante complicada. Enfim, em linhas gerais, eram essas as observações, ou pelo menos como eu vejo essa situação das entidades de prática desportiva, dos atletas profissionais. Eu entendo que existe um desejo muito grande de que a gente volte a encontrar em campo os nossos jogadores de futebol, nossos ídolos. Entendo perfeitamente que existe uma ânsia muito grande da gente voltar a reunir os amigos, a família em torno dessas disputas de futebol. Entendo o prejuízo financeiro
que vem a ser causado pelo fato da paralisação dessas atividades, mas também entendo que o risco é a morte, que o risco é a doença, que pode, inclusive, apesar da sobrevivência, porque ela afeta especificamente o pulmão, inutilizar o atleta que precisa do pulmão íntegro para poder, então, disputar as suas partidas e poder, da mesma forma, levar a sua vida profissional até o fim. Imagina um atleta, um jogador de futebol que não consegue correr em campo porque está com o seu pulmão comprometido, né? Ou outras sequelas mais. Então, eu compreendo tudo isso, mas compreendo também o outro lado da moeda, que é o que me aflige, e fico muito preocupado com a responsabilidade civil que pode afetar as entidades de prática desportiva quanto ao risco de colocação, não apenas dos atletas, mas também dos preparadores físicos, dos treinadores e outras pessoas mais. Logo no começo da pandemia, o Jorge Jesus teve Covid, né? Felizmente, tudo correu bem para ele, mas também conheço inúmeros casos de pessoas em que correu tudo mal, que não foi bom. O time do Botafogo atualmente está com 5 atletas com Covid. Não adquiriram em treinamentos, adquiriram fora. Mas, se fora se adquire no contato com a família, imagine no contato diário, onde você pode pegar a Covid numa chuteira, ou seja, você tem o risco de ser contaminado não apenas por pessoas, mas por coisas. Existe uma necessidade de distanciamento. Como é que vai ser esse distanciamento? Então, vai todo mundo jogar, vai entrar em campo e vai ter aquele... Se o sistema for 4-2-2, se for 4-3 não sei o quê, e etc. e tal, então cada um vai ficar jogando afastado, de máscara, de luvas, vai ter que passar álcool em gel durante o jogo, vai ter que lavar as mãos com água sanitária, ou coisa parecida. Como é que vai ser? Como é que essa situação vai... então não vai ter disputa mais pela bola, porque eles não podem se aproximar, porque uma batida entre eles pode fazer com que pegue a Covid. Como é que vai ser? Como é que essas coisas vão se passar? Né? Então, são situações que a gente precisa se colocar dentro delas para ver o absurdo que elas refletem, né? O absurdo de situações que podem trazer isso daí. Infelizmente, todos nós estamos tendo prejuízo. Não há quem não tenha, quem não esteja experimentando um prejuízo, não há quem não conheça um caso de Covid de um amigo, não há quem não conheça uma morte de parente próximo. Todos nós estamos convivendo com esse tipo de situação. Infelizmente, é uma situação que se requer solidariedade, que se requer muita preocupação e que se requer, inclusive, um pensamento de como nós vamos fazer no futuro. Eu digo isso, inclusive, porque estamos todos nós aqui, online, e cada um tomando, na medida que considera mais adequada, as precauções com relação à Covid. Se nós estamos assim, por que nós vamos querer, então, expor os nossos atletas a uma situação diferente que venha a fazer com que eles tenham risco de inutilização para a vida profissional ou até, coisa pior, a morte, né? Temos estados, por exemplo, como Amazonas, em que nós estamos vendo covas coletivas. E outras situações mais, no Rio de Janeiro, em razão das comunidades carentes, né, ex-favelas, sabemos o que está acontecendo em Brasília. Teve lockdown em relação à Ceilândia. Olha a situação que nós estamos vivendo. Será que não é possível que as pessoas não estejam verificando isso? Agora, tem gente que é assintomática, ok. Então, pelo fato de você ser assintomático, isso quer dizer que você pouco se lixe para o teu semelhante? O fato de você já ter tido Covid quer dizer, então, que, por conta disso, você está pouco ligando para o que vai acontecer para o resto do mundo? Ou pelo fato de que você não acredita que a Terra é redonda, ou seja, que a Terra é plana, né? Como é que as coisas vão
se situar. E, inclusive, com a terra plana vai ficar meio complicado a questão de chuva, né? Porque vai cair água pelos lados, né? Enfim, precisamos pensar no próximo. Eu acho que a grande lição dessa Covid é a solidariedade. E aqui eu encerro, então, a minha participação, agradecendo mais uma vez o convite e também parabenizando a iniciativa da OAB Seccional de São José do Rio Preto, cidade em que eu já estive, que eu tenho muito carinho por ela, parabenizando, então, a seccional por essa atividade e espero que eu não tenha falado muita besteira. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de receber a sua palestra, os seus ensinamentos. E queremos dizer que a nossa seccional está de portas abertas, né, quando o senhor tiver disponibilidade de passar um pouquinho do conhecimento que o senhor tem aqui para a nossa subseção. Doutor Marcelo? Ministro Alexandre, é sempre um prazer ouvi-lo, né? O senhor sabe disso, nós tínhamos dividido inicialmente, que estive junto com os colegas na última oportunidade, junto com o doutor Scanfella, que está aqui conosco também, ali no Vila Conte, quando Vossa Excelência nos proferiu também parte do seu conhecimento. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Estamos de portas abertas, seja sempre bem-vindo à nossa terra, nossa calorosa São José do Rio Preto. Estamos esperando pelo senhor. Quero dividir também a alegria aqui de recebê-lo ao lado do nosso vice-presidente, doutor Henri Atique. Nós temos aqui também o doutor Scanfella, que acabei de falar, desembargador, ex-desembargador do nosso TRT 15, hoje aqui fazendo fileiras com a advocacia da nossa cidade. Nossos coordenadores, doutor Alexandre, nós temos aqui 80 comissões para debatermos os mais variados temas do nosso direito, da nossa ciência. Então, e a doutora Ângela é a nossa coordenadora da Comissão de Direito Desportivo, né? Um ramo do direito tão específico que agora, pela sua aula, a gente vê o quanto que a gente pode aprender ainda, né? E não tenho dúvida de que paralelos de que Vossa Excelência proferiu, podemos aplicar no direito do trabalho e outras áreas também da atividade empresarial, dos contratos de trabalho. Quero também cumprimentar vários outros colegas, o doutor Luiz Carlos Melo, que é o nosso representante aqui da subseção, na Comissão de Relacionamento da OAB São Paulo com o TRT 15. Então, doutor Henrique Dias, doutor Davi Quintiliano, são coordenadores também de comissões da Justiça do Trabalho e do Direito do Trabalho. Doutor Alexandre, foi uma honra recebê-lo, esteja sempre aqui. Nós estamos de portas abertas. Vindo para cá, vamos tomar um café junto, porque Vossa Excelência disse que tomou um café antes. Agora nós vamos tomar em São José do Rio Preto, sem dúvida, passando essa pandemia, né? E nós vamos estar juntos aí. Doutora Ângela, parabéns pela atividade, parabéns a todos. Quero cumprimentar também o doutor Rodrigo Fachin, que é o nosso presidente da OAB de José Bonifácio, aqui nossa comarca vizinha, nossa cidade vizinha. Estamos todos juntos. Obrigado a todos os que estiveram conosco. E, doutora Ângela, fique à vontade para quando quiser encerrar ou dar os procedimentos da nossa atividade. Doutor Marcelo. Ministro, um abraço, viu? Obrigado, doutor Marcelo e doutora Ângela. Eu agora vou sair dessa atividade e vou entrar em outra, assinando um convênio entre a OAB Nacional, né? E a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que eu estou a presidir, e acho que o convênio vai ser bastante interessante para os advogados, em geral, numa troca, né, de conhecimentos e de experiências muito importantes, e, inclusive, isso com vistas ao nosso congresso anual da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que este ano será um congresso virtual, né, sempre concorrido. Doutora Ângela, já encontrei nesses congressos, de uma forma que o seu antecessor, doutor Marcelo, também nos congressos da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, o evento vai ser transmitido pelo YouTube, e se alguém tiver interessado, abordando outros aspectos, né,
e talvez situações relacionadas ao Brasil em geral, informalidade, exclusão, desemprego, desigualdade social, né? Penso que talvez possa ser interessante. Então, um abraço a todos, aguardo a doutora Ângela encerrar, porque eu tenho que ingressar na outra Só uma pergunta, doutor Alexandre, já temos data do Congresso? Sim, vai ser em agosto. Ah, legal. Muito bem. Vai ser amplamente divulgado, inclusive pela própria OAB. Né? Sem dúvida. Muito obrigado. Bom trabalho, boas atividades no resto do dia. Um abraço para o senhor. Obrigado. Muito obrigada a todos os participantes desse grupo de estudo da Comissão de Direito Desportivo, em parceria com a Comissão da Justiça do Trabalho e Comissão do Direito de Trabalho. Muito obrigada a todos, tenhamos um bom dia.